Trouxemos nesta edição, Paris foi palco nesta noite de protestos violentos contra a reforma da Previdência. Então, sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o doutor Paulo Velasco. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel, Lívia, é um prazer conversar com vocês. Perfeito, professor. Mais um dia de protestos na França. Durante toda a tarde nós mostramos as imagens muito fortes, sobretudo no centro da capital francesa. Claro que, além da mudança na idade por conta da reforma da Previdência, muitos ficaram desapontados, para dizer o mínimo, com o presidente Emmanuel Macron, por conta daquele uso do dispositivo que fez com que o governo pudesse aprovar sem aquela votação na Assembleia Nacional. Muitos falaram, inclusive, em atitude antidemocrática. Esse lhe parece o ponto crucial para essas manifestações de hoje? Na verdade, as manifestações, claro, né, elas são contrárias à mudança em si, né? Então, os franceses, eles têm sentido, né, não só no governo Macron, né, mas já de antes, um desmonte progressivo de um conjunto de benefícios, né, o chamado Estado de Bem-Estar Social. Isso começou já a mudar muito drasticamente nos anos 90, né, ainda no governo Jacques Chirac, e continuou, né, havendo mudanças nos anos 2010, né, reduzindo-se, né, alguns benefícios, né, aumentando-se, né, por exemplo, a jornada de trabalho semanal, né, e agora nessa proposta do Macron, né, que busca justamente um ajuste, né, no plano previdenciário, né, elevando, né, a idade mínima de aposentadoria e ao mesmo tempo aumentando, né, o tempo de contribuição, né, para obter a aposentadoria integral, né. Então, claro que esse é o foco dos protestos, né, mas o modo como isso foi feito, né, também deixou, evidentemente, a população, os cidadãos franceses, né, muito contrariados, né, por isso a ideia de que teria sido uma atitude antidemocrática, né. O Macron se valeu de um dispositivo constitucional, né, previsto no artigo 49 da Constituição francesa, né, que justamente permite a ele, né, mesmo no caso de não ter, né, uma maioria de votos no parlamento, né, ele poder, né, fazê-lo a partir de uma canetada, digamos assim, né. E o Macron, sabendo, né, que não conseguiria reunir a maioria na Assembleia Nacional, né, optou por esse atalho constitucional, digamos assim, quer dizer, está previsto em lei, então nem algo que contrarie, né, o Estado de Direito na França, mas claro que os franceses acham estranho, né, que um presidente possa ele sozinho, né, mudar todo um regime previdenciário, né, com impactos muito diretos na vida das pessoas, né. Então são protestos, né, contra a pessoa do Macron, que na verdade vem sendo já alvo há muitos anos, Daniel, de críticas, né. Podemos lembrar, por exemplo, em 2018, né, as manifestações dos coletes amarelos, né, na época contra o aumento de combustíveis, por exemplo. Então, é um presidente que sofre, né, com uma baixa popularidade, né, e críticas, né, periódicas por parte, pelo menos, né, de uma parcela importante da população francesa. Agora, professor, apesar dessa reação forte e popular contra a reforma feita, como o senhor mencionou, a canetada por Emmanuel Macron, parece que o presidente tem força no legislativo, porque já foram apresentadas aquelas moções de censura para tentar derrubar os efeitos dessa reforma e essas moções foram rejeitadas pelos parlamentares. Diante desse cenário que nós temos, qual seria o desfecho provável para essa crise que está acontecendo na França? Com o apoio do legislativo a Macron, a tendência é que haja um esvaziamento natural desses protestos ou alguma mudança no cenário de hoje deve acontecer pressionado o presidente pelas manifestações populares? É muito difícil, Lívia, imaginarmos o Macron voltando atrás, né, por causa de pressões populares, né. Quando olhamos para o parlamento, né, para a Assembleia Nacional Francesa, né, na verdade o Macron não conta, né, com uma grande maioria, né, com um apoio substantivo, né, tanto que ele não, né, levou à votação porque sabia que muito possivelmente não conseguiria os votos necessários para aprovar essa reforma previdenciária, né? Mas há uma divisão de partidos muito clara, né, dentro do parlamento, que aliás, né, já vimos nas eleições presidenciais recentes, né, com um conjunto amplo de candidatos, né, muitos partidos, né, de várias orientações político-ideológicas, né, à direita, à esquerda, ao centro, né. A Assembleia Nacional Francesa, ela tem ainda, né, um peso muito grande de um partido de centro-direita, né, que são os republicanos, né, que não apoiaram, né, a moção de censura apresentada por partidos de centro, né, e de esquerda, né, contra essas mudanças previdenciárias, né. Os republicanos, né, que são um partido muito tradicional, que perdeu força, é verdade, nos últimos anos, né, mas eles ainda têm, né, um certo controle da Assembleia Nacional,
né, e o fato deles não apoiarem a moção de censura acabou esvaziando, né, faltaram alguns poucos votos, mas faltaram votos, né, para ser aprovada essa moção de censura, que teria levado, claro, não ao fim do governo Macron, né, porque o cargo dele é eleito, mas teria certamente, né, levado ao fim do gabinete da primeira-ministra, né, Elisabeth Borne. Então teria havido uma mudança de gabinete, né, toda uma mudança importante em parte do governo francês, né. Bom, pensar no futuro, claro, é difícil, né, a gente imaginar o que pode acontecer, né, mas eu não vejo de fato, né, muita possibilidade do Macron voltar atrás, porque acabaria sendo, né, um sinal de fraqueza, né, muito importante. Ele ainda tem alguns anos de governo, né, e acabaria ficando muito enfraquecido se renunciasse, né, a essa reforma que ele aprovou, reitero, na base da canetada, né. Então a tendência, claro, com o passar dos dias, nesse movimento social acabe perdendo força, né, quando eles perceberem que não há efetivamente muito o que ser feito, pelo menos as pressões nas ruas, né, essa greve, por exemplo, né, na coleta de lixo, né, tudo isso acaba impactando a vida cotidiana, mas os efeitos, os impactos práticos disso, né, certamente serão nulos ou muito pequenos. Então, né, pelo menos o Macron, imagino, né, que aposta lá do Palácio do Eliseu, né, ele aposta no esvaziamento progressivo desse grande movimento contra o seu governo, esse período aí de instabilidade, de convulsão social na França. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ. Professor, queríamos aproveitar a presença do senhor aqui e falar um pouquinho de guerra na Ucrânia, mas especialmente a reunião entre Xi Jinping e também Vladimir Putin. Importante destacar que Putin disse que as propostas chinesas poderão ser utilizadas como base para a construção de um acordo de paz na guerra da Ucrânia. Enfim, como o senhor avaliou essa visita de Xi Jinping, a postura da China em relação à guerra e como o Ocidente deve reagir a essas propostas da China? Daniel, bom, a visita do Xi Jinping à Rússia, ela é muito simbólica, né? A primeira visita, né, do presidente chinês, né, à Rússia desde o início do conflito, né, já há mais de um ano, né, e serve para confirmar aquilo que já sabíamos, né, e é sempre reiterado e repetido por ambas, né, as potências não ocidentais, né, de que entre eles existe uma parceria sem limites, né, ou seja, Moscou e Beijing, né, compartilham uma série de objetivos, né, objetivos que apontam inclusive para a construção, né, de uma ordem internacional em que não haja uma hegemonia norte-americana, né, a defesa, né, de um mundo mais pós-ocidental, podemos dizer, né, e os dois países, claro, né, acabam se colocando, né, de um mesmo lado, né, buscando neutralizar, né, o avanço de qualquer projeto hegemônico dos Estados Unidos, né, ou dos países ocidentais, por via da OTAN, por exemplo. Né. Além disso, existe, claro, né, também uma grande interdependência econômica, energética, né, a Rússia é uma grande fornecedora de gás para a China, então é natural, né, que o Xi Jinping tenha interesse em manter um bom relacionamento com a Rússia, né. Não vemos, claro, a China se envolvendo diretamente no conflito, né, a diplomacia chinesa ela é muito pragmática, né, então a China sabe que tem muito a perder se eventualmente passar a ter uma participação mais direta na guerra contra a Ucrânia, mas os chineses dão um apoio possível, né, dentro de limites razoáveis à Rússia, né, sobretudo ajudando, né, a Rússia a sentir menos os impactos e efeitos das sanções, né. A China se colocar como potencial mediador da guerra é algo que vem sendo aventado já há bastante tempo, né. A China tem, claro, envergadura, né, um país, né, que tem um peso internacional indiscutível, né, já é o maior ator no comércio mundial, né, a segunda maior economia global, né, então poderia, claro, desempenhar um papel importante, né, resta saber, né, se o Ocidente aceitaria, né, uma eventual, né, mediação chinesa, né, países que eventualmente, né, têm menos, né, interesses envolvidos, né, poderiam ter talvez um papel mediador mais decisivo, né. Vimos vários atores, né, se aventando como potenciais mediadores, né, a Turquia, por exemplo, Israel mesmo, até o Brasil de Lula, né, chegou, né, a tentar se colocar em uma postura de eventual mediação, né. A China, claro, pelo peso que tem, poderia exercer esse papel e assumir essa responsabilidade, né, mas eu não vejo o Ocidente, por exemplo, o governo Joe Biden, muito disposto, né, a ter a China como mediadora, né, efetivamente de um acordo, um entendimento, eventualmente, entre Kiev e Moscou, mas a China vem ganhando, né, muito esse papel internacional, né, há pouco tempo, né, vimos aí, né, Irã e Arábia Saudita restabelecendo relações diplomáticas por meio da intermediação chinesa, né, então é um país que vem também, né, aparecendo mais na cena internacional, né, como um mediador, um articulador de consensos, né, isso poderia eventualmente, né, ser também buscado na guerra na Ucrânia, mas eu acho que o Ocidente não gostaria muito de ver isso acontecer não, Daniel.
Tá certo. Reunião entre Putin e Xi Jinping, guerra na Ucrânia e também os protestos na França, assuntos tratados com o professor de Relações Internacionais da UERJ, doutor Paulo Velasco, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Professor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Um prazer conversar com vocês, até a próxima, um abraço. De volta.